Bom dia, meus amigos. Eu sou o advogado Alberto Tesbita e venho aqui conversar com vocês da nossa experiência, né, que nós temos aí de mais de 40 anos de atividade jurídica, né, no contencioso, e para fazer algumas colocações aqui e dizer algumas coisas. Então, no caso, nós temos bastante experiência no contencioso, né? E especialmente na área trabalhista, que nós advogamos há muito tempo nessa área. E na área trabalhista, nós temos, por exemplo, o empregado, ele muitas vezes ele pede demissão, né? E esse pedido de demissão pode ser contestado na justiça, né? Exatamente pelo fato de que o pedido muitas vezes o empregado é induzido a fazer esse pedido de demissão. Então nós quando entrevistamos o nosso cliente, nós fazemos uma análise geral. Muitas vezes o cliente ele não tem a experiência que nós já temos diuturna dos direitos trabalhistas, e ele vem às vezes com a ideia limitada dos direitos dele, né? Então, os direitos do trabalhador muitas vezes estão ligados às horas extras, né? Que não são pagas de forma correta, não são pagas às vezes de acordo com o dissídio da categoria que ele trabalha. Às vezes o salário que ele recebe também é inferior àquele pago pela categoria profissional que ele exerce, né? Então a categoria profissional às vezes tem um salário que é maior do que aquele salário pelo qual ele era registrado. Então a gente pleiteia essas diferenças também. Muitas vezes o empregado ele não é registrado, né? Ele não é registrado e também ele não sabe, muitas vezes são pessoas simples, não sabem que ele faz direito, faz jus, tem direito a ser registrado, e a empresa é obrigada a fazer o registro dele já nas primeiras horas em que ele começa a trabalhar. Ele é obrigado a ser registrado e ter a carteira de trabalho anotada, até por uma questão da segurança mesmo, né? A segurança do trabalho, né? Se ele sofreu um acidente, etc., ele tem as garantias lá legais. Muitas vezes o trabalhador não sabe disso. O pagamento das horas extras, que muitas vezes não é feita de acordo com o dissídio da categoria, que muitas vezes o dissídio da categoria estabelece um valor superior ao que é pago aos 50% que a lei estabelece, né? Os 50%, a lei estabelece 50%. Muitas vezes o dissídio da categoria estabelece um valor maior, 80%, 70%, e o trabalhador também não sabe disso. Outra coisa interessante também, que vale lembrar, é que o empregado pode dar justa causa no patrão. Muitas vezes o trabalhador ele se sente ofendido, né? Ele é ofendido pelo mau patrão, que ofende a dignidade dele, a integridade física dele, exige um trabalho além daquilo que é estabelecido, e ele fere as normas do contrato de trabalho. E quando isso ocorre, o trabalhador também pode dar uma justa causa no patrão, no empregador. Outra coisa também é a justa causa que a empresa muitas vezes concede, dá ao empregado, né? Dá uma justa causa ao empregado, e que às vezes é injusta essa justa causa. E o empregado muitas vezes é demitido por justa causa, fica com medo de vir na justiça. Hoje em dia, por exemplo, existe um medo de se comparecer à justiça, porque há aí uma conversa geral, por causa das modificações que ocorreram na legislação trabalhista, de que o empregado vai pagar o patrão, vai pagar o advogado do patrão,
vai ser condenado a pagar custas processuais, etc., né? Quando o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o empregado tem direito, né, de vir à Justiça do Trabalho, de ter a garantia de vir à Justiça do Trabalho sem pagar custas, né, do processo, e também que ele não deve pagar, que ele não tem que pagar nada ao patrão, né, principalmente quando o empregado está de boa fé, né, porque ele está exigindo os direitos que ele faz jus, né, e não tem sentido ele pagar pro patrão nenhuma, se ele perder a causa, etc., né? Então, todas essas questões, na entrevista, nós esclarecemos o nosso cliente, né? E se você tiver interesse, tiver algum problema trabalhista, alguma dúvida, alguma questão, você pode contatar conosco aqui para a gente esclarecer, etc.